Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Capolino, sou o presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil e no nosso podcast de hoje vamos falar sobre o tratamento humanizado do câncer na era digital. A gente vem acompanhando as estatísticas e cerca de 700 mil novos casos devem surgir agora em 2025, segundo o INCA. Sem dúvida alguma, cada vez mais, do ponto de vista de saúde pública, esse é um grande desafio, pessoalmente e como população. E para a gente poder falar como a inovação, como toda essa era digital e como um cuidado humanizado pode nos ajudar a enfrentar esse desafio que está à nossa frente, eu tenho aqui dois convidados super especiais. Então, gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de Luciana Holtz, que é psico-oncologista, especialista em bioética e alfabetização em saúde e fundadora e presidente do Instituto Oncoguia. Seja super bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Fabrício. É um enorme prazer estar aqui. E conosco também o Dr. Sérgio Araújo, um grande amigo de muitos anos. Dr. Sérgio Araújo, ele é médico coloproctologista, cirurgião do Hospital Albert Einstein e presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Super bem-vindo, Dr. Sérgio. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Fabrício. Oi, Lu, tudo bem? Oi, tudo bem? E a gente queria começar aqui fazendo uma reflexão, o que era o câncer, o tratamento do câncer há 15 anos atrás e o que mudou para os dias de hoje e para 2025. A gente queria começar ouvindo o Dr. Sérgio. Sim. Fabrício, essa é uma comparação muito importante. Acho que a gente pode resumir essa visão. Eu entendo que o tratamento hoje é mais personalizado. A medicina será cada vez mais personalizada, então, como resultado, o tratamento é mais personalizado. Em quais aspectos? Em todos os aspectos da jornada do paciente, desde conscientização e prevenção, diagnóstico, estadiamento, tratamento e segmento. Então, por exemplo, hoje em dia, os exames preventivos, por exemplo, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, a colonoscopia, que servem ao diagnóstico do câncer de intestino, eles são realizados com mais facilidade. Eles são realizados, existe uma maior consciência acerca da disponibilidade desses exames e eles são oferecidos para um maior número de pacientes. Então, embora ainda longe de ser adequado, ao contrário do que acontecia no passado, atualmente a gente consegue verificar uma fração de pacientes que são diagnosticados sem sintomas. Como resultado, esses pacientes, graças a Deus, abrigam tumores mais precoces. Uma vez feito o diagnóstico, a gente passa pela jornada do paciente, pelo estadiamento. Hoje em dia, os exames para o estadiamento, é importante falar sobre a ressonância magnética e o papel fundamental que ela tem no estadiamento, por exemplo, do câncer de reto, que é um dos cânceres coloretais, ou no câncer de localização no reto. Ela praticamente define quais as opções de tratamento que nós vamos fazer. Então, esse é um aspecto muito importante do estadiamento. Sobre o tratamento, sem dúvida nenhuma, como todo, é importante que a gente lembre, que como todo tumor sólido, o tratamento curativo do câncer de intestino é cirúrgico. Requer o tratamento que ele seja removido e as estações de drenagem linfática também. No passado, há 15, 20 anos atrás, estava nascendo a videocirurgia. Hoje em dia nós temos a videocirurgia num estado muito desenvolvido e também a cirurgia robótica. Com isso nós conseguimos trazer o quê para esses pacientes? Nós conseguimos devolvê-los mais rapidamente, Lu, para o restante do tratamento oncológico, porque o tratamento não será somente cirúrgico. E falando sobre o tratamento oncológico, não é possível deixar de comparar o que era com o que é hoje no que se refere às modalidades de químio. Então, as modalidades de químio evoluíram demais. Exemplos: terapias-alvos, bevacizumab, cetuximab, que são desenhados para atingir determinadas mutações genéticas que hoje conhecemos e que não conhecíamos. Então, esse é um exemplo. A imunoterapia para alguma modalidade de tumores. Para alguns casos, no câncer de reto, a resposta é magnífica, sensacional. Nós não tínhamos isso. Isso, de novo, é medicina personalizada. Nós podemos conhecer
o perfil genético desses pacientes e, como resultado, modificar quimioterapias que nós sabíamos que não são eficazes para determinados perfis genéticos. Né? E, por fim, o aconselhamento. Né? Quando a gente trata um paciente com câncer de intestino, a gente não pode esquecer da família. E nós temos hoje as ferramentas moleculares para saber se aquele caso de câncer de intestino é um câncer hereditário ou não. E se ele for, nós conseguimos saber se esse indivíduo transferiu essa mutação para algum de seus parentes, especificamente sua prole, especificamente seus filhos. Então, essas são as principais mudanças que eu acho que revolucionaram o tratamento atual do câncer de intestino. E, é claro, um aspecto importante que eu acho que a Lu vai falar bem é sobre o quanto nós estamos levando mais a opinião e os desejos do paciente na condução do tratamento, ao longo de sua jornada. Coisas que fazem sentido para a equipe assistencial, para o médico, para o cirurgião, para o radioterapeuta, para o quimioterapeuta, para o patologista, para o radiologista, para o radioterapeuta, podem não fazer sentido para o paciente. As sequelas das cirurgias são abordadas, eu acho, hoje, de forma muito mais assertiva do que era antigamente. Os efeitos colaterais da quimioterapia também são abordados de forma muito clara, muito detalhada. Esse é o high touch. Né? Não, maravilha. Eu acho que extremamente encorajador quando a gente imagina que praticamente em todas as fases, né, acho que relacionadas, né, ao tratamento, houve evolução, seja no diagnóstico precoce, seja na intervenção em si, seja, obviamente, uma intervenção cirúrgica, quimioterápica, de radioterapia e, principalmente, pelo que você fala, nessa evolução da maturidade da relação paciente-médico. E puxando um pouquinho, né, nesse aspecto, né, de uma perspectiva do paciente, Lu, como que você vê essa evolução e o que mudou de 15 anos para cá? Bom, primeiro que acho que é tão incrível, né, ouvir essa quantidade, né, de novidade e que realmente a gente costuma até dizer, né, nas nossas estratégias de educação, é muito isso assim, né, o quanto mudou tudo e o quanto isso, obviamente, tem um impacto importantíssimo na vida de todas as pessoas, mas tem um ponto que é central, né, é o quanto essa informação ela não está disponível para todo mundo, porque ainda existe um desafio gigantesco de eu convencer, né, e a grande parte da população, por exemplo, que câncer não é uma doença mais igual à morte. Né? Então, ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa quantidade de novidade, ela ainda está meio restrita, acho que é o meu brinco, né, Sérgio, assim, ao mundinho da oncologia, sabe? Sim, e esse, obviamente, todos os outros especialistas que estão ao redor, mas para a grande maioria das pessoas, câncer é igual à morte, câncer é igual ao sofrimento. Então, acho que isso é um ponto central que eu sinto que a gente não evoluiu muito, né? Já que você está me perguntando, né, para olhar um pouco para trás. Por outro lado, claro, eu acho que nesses últimos 15 anos a gente cresceu muito com esse espaço das associações de paciente, né? Então a gente sai aí realmente de um contexto muito mediado, né? De uma relação ainda muito paternalista da relação médico-paciente. Hoje um paciente que vai se informar, que busca pela informação, que começa a entender um pouco que sim, que é da vida dele que a gente está falando. Então isso que você está trazendo, né, Sérgio? Então, se permitindo um pouco mais chegar para o meu médico e falar, doutor, mas é isso mesmo? Né, doutor, além dessa opção tem outra? Doutor, como é que eu posso, né, de repente, decidir junto, né? A gente sai aí, né, a gente fala de uma relação paternalista para uma relação de parceria, onde o paciente compartilha, participa mais. Mas a gente percebe essa mudança sem dúvida nenhuma, Fabrício, mas ainda é pouquinho, né? Ainda é pouquinho. Acho que ainda tem, né, muito trabalho para ser feito. Eu acho que as associações, né, as ONGs, têm feito um trabalho super importante de assumir muitas vezes esse lugar, de participar mais ativamente dos processos de influência em políticas públicas, de conscientizar a população, né, de garantir aí realmente que os direitos dos pacientes sejam
garantidos de verdade na prática, mas claro que não dá para a gente não falar do desafio do acesso, né? Porque também tudo isso que o Dr. Sérgio traz não está disponível para todo mundo de forma equitativa, né? Então acho que esses são pontos aí que vão sendo desafiadores e que são muito presentes no nosso dia a dia, por exemplo, né? Não, acho que é extremamente importante o que você traz, né? Porque afinal de contas a gente precisa falar de equidade em saúde. Exato. E ainda que a gente tenha evoluído drasticamente em todos esses aspectos, essa evolução não chegou a todos. Exato. E acho que a questão do acesso que você traz aqui, acho que é fundamental. A gente precisa debater e precisa buscar. Né? Não, eu fico pensando, né, Sérgio, assim, há quanto tempo a gente está falando, né? Você está falando aqui do câncer de intestino, né? Assim, a gente fala no onco que é o segundo lugar e que o segundo lugar também importa, né? O segundo lugar importa. E a gente não tem programa de rastreamento ainda, né, no Brasil. O que a gente sabe que está acontecendo é um GT no INCA que está, né, se reunindo para criar um desenho de um programa de rastreamento, mas, né, ainda é muito pouco para o que a gente deveria estar vendo acontecer, né? Concordo. Acho que a Lu quer falar é que comparativamente ao câncer de mama, comparativamente ao câncer de colo de útero, né, e ao câncer de próstata também, eu acho que o câncer de intestino, nós estamos ainda, infelizmente, muito na fase de conscientização e pouco na fase de implementação de estratégias que são, e a gente respeita muito o INCA e o Ministério da Saúde, porque é muito complexo determinar quais formas de prevenção, se a pesquisa de sangue oculto nas fezes, se a colonoscopia, certamente isso é muito diferente, considerada a região e o acesso à saúde que o paciente tem. E esse é um tema que a gente sempre acompanha já há muitos anos, né? Como que a gente consegue tornar na prática o diagnóstico precoce uma realidade. Porque isso é um desafio enorme. Talvez a tecnologia vai ajudar. Por exemplo, eu estava acompanhando uma startup que ela está avaliando a possibilidade de identificar marcadores e hemogramas como uma forma de, exatamente em câncer coloretal, fazer um diagnóstico precoce, uma biópsia líquida. E aí eu até aproveito para trazer essa pergunta de novo para o Dr. Sérgio no seguinte contexto. Assumindo que provavelmente entre todas as etapas é que tem um maior impacto dentro do cuidado dessa população, é a gente melhorar a questão do diagnóstico precoce. Como que você enxerga essas novas tecnologias ajudando a alcançar? E aproveito também para te fazer uma outra pergunta. Dentro desse tema de equidade de saúde, eu acho que é maravilhoso o que o Einstein faz com hospitais públicos. Você, inclusive, liderou uma experiência, eu acho que emblemática aqui em São Paulo. Acho que seria talvez interessante você compartilhar também isso, como a iniciativa privada pode colaborar com o poder público para poder dar mais acesso e melhorar o padrão de cuidado, como o Einstein tem feito com tantas instituições públicas. Sim. O primeiro aspecto a ser lembrado é a importância de a gente diagnosticar o câncer enquanto ele é assintomático, insuspeitado, como se fosse de um exame de check-up. Né? Na realidade, check-up é uma palavra muito fancy, muito chique para isso. Isso é uma ação de saúde pública primária, fazer a prevenção do câncer de intestino. E aí, fazer a prevenção do câncer de intestino, nós passamos por prevenção primária, que são hábitos de vida e alimentação e exposição a poluentes que fazem diferença na incidência de câncer. Depois nós vamos para a prevenção secundária. Prevenção secundária que são os exames que detectam o câncer nos seus estágios iniciais ou os seus precursores. E aí quando a gente fala nesses exames, sim, a pesquisa de material genético ou a pesquisa de DNA do tumor no sangue de pacientes completamente assintomáticos, não importa o risco, né? O principal risco para o câncer de intestino, em que pese tenha havido uma explosão ou um crescimento muito grande de casos de câncer em indivíduos jovens, persiste sendo a idade. A idade, a partir dos 45 anos, como resultado de que nós temos mais pólipos no intestino, nós temos mais risco de câncer. Então, a pesquisa de material genético do tumor no sangue de indivíduos assintomáticos é uma revolução. A outra revolução vem dentro da própria
colonoscopia. A colonoscopia é a endoscopia do intestino grosso, utilizada para o diagnóstico do câncer de intestino em indivíduos assintomáticos que têm uma pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, né? Em muitos desses pacientes, nós encontramos lesões que não são precursoras de câncer. E identificar e remover essas lesões encarece demais o tratamento ou a prevenção, né? Existem mecanismos de inteligência artificial hoje integrados ao sistema de colonoscopia que permitem que a gente diagnostique ou separe lesões que são efetivamente precursoras e as removamos, versus aquelas que nós consigamos identificar como não precursoras. E, não, eu acho que super interessante todos os avanços que a gente está tendo, né, no ponto de vista de diagnóstico. E você quer comentar um pouquinho, talvez, como que a experiência que a gente está vendo o Einstein levar para o sistema público, por exemplo, ter robô para fazer cirurgias, né? Acho que é legal compartilhar essas boas práticas para estimular outras instituições a seguir o mesmo caminho, né? Sim. A instituição onde eu trabalho, né, o Hospital Israelita Albert Einstein, é uma sociedade beneficente, uma instituição filantrópica, uma herança da comunidade judaica aqui para o Brasil. E hoje nossa missão é levar uma gota de Einstein para cada cidadão. Então, o footprint hoje do Einstein, ao contrário, aproveito a oportunidade para falar um pouquinho sobre isso, o footprint da instituição onde eu trabalho no sistema público de saúde é maior do que no privado. O número de atendimentos é maior, o número de leitos é maior, o número de pessoas ajudadas e operadas também é maior. E é uma coisa que eventualmente a gente não saiba. Na iniciativa contra o câncer, na cidade de São Paulo, o Einstein é responsável pela gestão do Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, que é hoje um dos maiores centros de câncer do Brasil, que tem um centro de diagnóstico e oncologia Bruno Covas, né? Todos esses equipamentos são da prefeitura e tem a gestão do Einstein. Todos os colaboradores lá são da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. E lá, não só nós fazemos diagnóstico através de colonoscopia, tomografia, ressonância e PET-CT, e também operamos e fazemos quimioterapia e radioterapia nesses pacientes. E sim, por uma iniciativa da instituição que faz parte do seu planejamento estratégico, porque, como a gente já falou aqui, existe um impacto sobre a recuperação dos pacientes com câncer de intestino, ou seja, nós devolvemos esses pacientes mais rápido para o tratamento oncológico, para a sua família e para os seus amigos, empregando assistência robótica para operar esses pacientes, o que é um motivo de muito orgulho para nós. Obrigado pela pergunta, Fabrício. E aí, Luciano, acho que vem acho que 2 pontos para a gente pensar. Primeiro, como você acredita que talvez essas parcerias público-privadas podem ajudar a levar esse padrão, né, de cuidado que às vezes está só no setor privado para pacientes do SUS? E o segundo, como você enxerga essa questão de conscientização mesmo da população em relação a questões comportamentais que podem ajudar a prevenir? E, obviamente, como o Dr. Sérgio colocou, infelizmente a gente está vendo cada vez mais uma população mais jovem com câncer. Fabrício, eu acho que esse exemplo, né, do Vila Santa Catarina, que está oferecendo, né, acho que é o que a gente tenta que não aconteça no Brasil, que o meu SUS é diferente do seu SUS, mas essa é a realidade, né? A gente tinha que ter como meta que todos os hospitais fossem igual, né, ao Vila Santa, por exemplo. A gente tem outros exemplos no Brasil. Então, precisava existir mais abertura para que essas oportunidades, né, da parceria de verdade, que a parceria público-privada acontecesse mais, né? Acho que a gente sente que tem barreiras, né, alguns caminhos, né, possíveis via, né, Pronom, Proad, acho que são aí os exemplos que a gente vê na prática, mas poderia ser muito mais. Acho que esse é sem dúvida nenhuma, né? É possível, mas tem que ser. A gente vê outros exemplos, por exemplo, no Hospital de Amor, lá em Barretos, que faz um trabalho maravilhoso também. Ou seja, como que a gente consegue promover cada vez que casos como esse sejam a norma no nosso país. Exato. Eu queria colocar um aspecto também. Faz poucos meses, né, a Conitec, através a Conitec, que é um órgão do Ministério da Saúde, revisou os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em câncer de intestino, né? Que é um protocolo que é excelente,
porém precisa ser muito aprimorado. Então, o papel do Instituto Oncoguia nessas iniciativas é muito importante para os prestadores de serviço, né? Quando uma instituição do tamanho do Oncoguia, que tem parceria com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, com o Hospital Israelita Albert Einstein, quer seja através do seu corpo clínico ou também como ações conjuntas das duas instituições, o papel de instituições como o Oncoguia na reforma de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que são o que fundamentam a oncologia no SUS, é de central importância. Agora precisa sair a publicação, né? Pois é, estamos aguardando a revisão, estamos aguardando a publicação. Mas eu gosto da sua outra pergunta, né, Fabrício? Porque acho que, mais uma vez, acho que de tudo que a gente já aprendeu relacionado à conscientização da população, de novo precisa existir um compromisso do acesso estar junto, né? Porque é isso, assim, vou dar o exemplo da mamografia, mas serve para um momento que a gente tiver que falar com a população, por exemplo, sobre a colonoscopia, né? Eu não posso te convencer, né, com uma mensagem super eficaz, né, de que você precisa fazer a mamografia. E amanhã você resolve fazer e você não consegue, sabe? Então, assim, mesmo quando a gente está hoje, tem que existir um compromisso mesmo de que a sua mensagem tem que estar muito conectada de fato com aquilo, se aquilo está de fato disponível ou não. Se a gente pegar o exemplo de mama, eu brinquei com você, a gente não está indo bem, né? A gente tem, obviamente, hoje aí uma pressão muito grande para aumentar a mamografia, para que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos, mas o número, a meta do governo para as mulheres de entre 50 a 69 anos, que é o grupo hoje que está autorizada a fazer mamografia, há 10 anos que a gente não bate a meta. A meta seria de 70% dessa população, a gente não passa de 30%. Então, a gente não está conseguindo fazer com que mulheres, né, na faixa etária autorizada façam mamografia. Então, tem que olhar para isso, tem que ampliar para 40%, né, porque a gente sabe que isso está acontecendo. Então, temos aí desafios importantes e a gente ainda tem mulheres que não querem fazer, a gente ainda tem mulheres que têm o medo da mamografia, né? Quando a gente olha, obviamente, para o câncer coloretal, o desafio é maior ainda, né, Sérgio? Porque a gente não está falando de exame simples, né? Assim, não dá para achar que fazer o exame de fezes até um pouco mais simples, mas a colono, né, envolve o preparo, a gente está falando de uma população, sim, mais idosa, né, que tem que ter todo um cuidado ainda maior, né? Sim. Então, tem muita coisa ainda para pensar, para a gente conseguir garantir que essa etapa da prevenção e da detecção precoce aconteça de forma muito efetiva. Não é só sobre conscientização, você tem que conseguir realmente criar circunstâncias para que ela aconteça. Porque, às vezes, né, uma paciente que mora muito distante, né, do centro, ainda que esteja disponível, às vezes, naquele momento, ela não vai conseguir ir. Exato. E aí ela perde esse exame e depois não volta. Agora, eu também não estou falando isso, Fabrício, para justificar o motivo da gente não ter, sabe? Porque às vezes a gente escuta isso. Ah, tá vendo? Então a gente não vai fazer porque não tem, sabe? Eu acho que a gente tem que batalhar para que as duas coisas aconteçam de fato junto. Porque hoje o problema existe. Não dá para dizer que não existe, né, Sérgio? Assim, o problema existe e é isso. A gente está falando do segundo tipo de câncer mais incidente no homem e na mulher. Como que a gente não tem de verdade algum programa mais robusto para olhar de forma mais criteriosa para isso? Eu acho que é fundamental, né? A tecnologia talvez vai ajudar a tornar isso mais viável em larga escala. E aí vem, eu acho que a outra dimensão que a gente vem conversando, que esses pacientes mais jovens tendo câncer, seja por aumento de obesidade, né, sedentarismo, ou a questão também relacionada à maior poluição. Eu vi um dado recente do cientista Carlos Nobre que eu fiquei bastante impactado. Ele disse que aqui na cidade de São Paulo tem estudos que mostram que a população vai perder de 2 a 4 anos de vida. Só de morar em São Paulo. Só de respirar esse nosso ar daqui. Né, pensando nisso de perder a vida, quanto mais incidência de doenças graves, sem dúvida alguma, câncer dentro dele. Então, dentro desse contexto, como que vocês enxergam que, acho que os pacientes jovens, o que eles têm que fazer para estar numa posição melhor
em relação à própria saúde e evitar de ter que passar por uma doença como câncer? Eu vou te dar 2 exemplos, assim, eu acho que chamou muita atenção e eu acho que isso é super positivo, mas a gente tem aqui, muito perto, né, Preta Gil e Simoni, né? Assim, foi muito perto, e as duas com menos de 50 anos, né? As duas, assim, então, uma explosão mesmo de muito awareness em torno do câncer coloretal, né? Sim. Isso é uma coisa incrível, né? Nós não sabemos explicar por quê. A incidência do câncer de intestino aumentou tanto entre os jovens e diminuiu entre os indivíduos que depois dos 50 anos. Esse é um achado que tem alguns anos já, ele não é exatamente novo, tem uns 4 ou 5 anos. E inicialmente nós achávamos que é porque nós não rastreávamos esses pacientes. Então, não, mas a gente não rastreia os pacientes com menos de 50 anos ou menos de 45 anos. Depois a gente provou que não era isso, né? Que não era exclusivamente por falta de rastreamento, né? E a herança genética não explica todos os casos. Então, quando nós comparamos as duas populações, as populações com mais de 50 anos de idade e as populações com menos de 50 anos de idade, a frequência de alterações genéticas na população mais jovem ela é maior, mas ela ainda é na minoria dos casos. Então, há que ser alguma coisa adquirida, né? Alguma coisa relacionada à exposição, alguma coisa relacionada a hábitos de vida. E aí, nesse sentido, sim, parece fazer sentido a obesidade, hábitos de vida como poluição, eventualmente até consequências de mudanças climáticas que podem trazer um maior risco de câncer de intestino para indivíduos que, historicamente, não tinham um risco de câncer tão grande assim. O denominador comum nós não sabemos. Mas provavelmente deve ser algum fator que a gente está exposto que aumentou, né? Eu já até ouvi, obviamente sem embasamento nenhum, que, por exemplo, ondas de Wi-Fi... Você falou, né, Fabrício? Eu acho que, agora particularmente, né, no nível chute de evidência, obesidade eu acho que é um fator muito importante. A obesidade é epidêmica, né? E é um desequilíbrio do metabolismo, né? Total, que tem reflexos, acho que em todos os aspectos da saúde. Não queremos simplificar esse assunto, mas... E o que vocês acham que a gente pode fazer em relação a essa conscientização relacionada à obesidade, nesses reflexos no câncer? O que pode ser feito de maneira proativa? Eu acho que precisa tornar assim, mais claro para as pessoas que a gente está falando de uma doença, que precisa de mais atenção e organizar todo. E acho que assim, a gente fala que é todo um contexto mesmo que está envolvido, né? Porque a obesidade a gente vai ter que estar falando conectado com uma alimentação saudável, vai ter que estar conectado com o sedentarismo e todas as políticas têm que conversar. A gente fala, é só sair fazendo atividade física. Não é só sair fazendo atividade física, né? Acho que a gente tem pensado muito, até conversando com as sociedades médicas, o que de fato e o quanto de fato até os profissionais de saúde estão preparados para. Eu acho que isso sim, eu acho que isso que a Lu falou me trouxe uma lembrança da seguinte discussão. O controle da obesidade faz parte da assistência em saúde, ela está inserida em atenção primária. Né? A atenção primária no Brasil é muito boa, né? Claro, existem diferenças regionais, mas de um modo geral ela se enquadra no contexto, ela é atribuição dos agentes de saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que atuam na atenção primária e não na alta complexidade. Então, muitas vezes, quando se decide, agora trocando, não saindo do sistema público e indo para o sistema privado, né? É muito difícil investir na atenção primária porque o retorno não é tão grande quanto na alta complexidade. Mas esse é um exemplo, né? O que nós acabamos de falar, por exemplo, a meta de mitigar obesidade, prevenir obesidade através de melhora de hábitos de vida, mais atividade física e, eventualmente, intervenções farmacológicas, né? O quanto se salva em número de vidas, né? E o intangível que se tem em ganho financeiro também ao nós salvarmos essas vidas. Né? E acho que são 2 aspectos. Um é como a gente interfere
para poder melhorar, né, a saúde dessas pessoas que estão portadoras dessa doença que é a obesidade. Sim. E entender que não é uma questão de falta de força de vontade, a pessoa está acometida realmente de uma doença. Sim. E ao mesmo tempo como a gente consegue talvez trabalhar lá na infância para poder ajudar, né, essas crianças e adolescentes a terem hábitos saudáveis de alimentação, a ter uma prática de atividade física, para que a gente comece a mudar, né, para essas próximas gerações essa realidade, porque uma coisa que a gente precisa reconhecer são os pântanos alimentares que a gente vê, principalmente quando a gente vai para a periferia, a gente vê alimentos ultraprocessados e outros que têm uma qualidade, né, extremamente baixa e que provocam muitas vezes a obesidade e que são baratos que eles têm. E é o acessível, né? O ruim é acessível e o saudável não é acessível, né? Tá tudo invertido, né? Tá tudo invertido. Eu gosto muito dessa sua lembrança, Fabrício, da gente não esquecer de cuidar das futuras gerações, né? De tentar criar políticas, campanhas de educação desde pequenininho, né? Que vai para dentro da escola mesmo, para que essas crianças entendam, né? Cresçam sabendo sobre a importância do não fumar, do usar filtro solar, do que é comer bem, né? De colocar para dentro mesmo das escolas o tema da saúde, né? Super importante. Sim, sem dúvida alguma. E agora aproveitando, né, doutor Sérgio, né, você, né, assumindo agora a presidência, né, da Sociedade de Colo Proctor, qual que você acha que pode ser, né, um legado ou o seu grande impacto que você pode ter para ajudar nesse desafio que é, né, a oncologia ou, né, o câncer, né, no próximo ano? Existem várias iniciativas também a cargo do Oncoguia, também na prevenção do câncer de intestino e na conscientização do câncer de intestino. Nesse aspecto, existe o Março Azul Marinho. Essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que durante esse mês nós organizamos equipes de saúde que se dirigem para uma determinada localização. Por exemplo, no ano passado foi a cidade de Óbidos, no Pará. Foi demais esse extremo norte. Foi demais isso, né? Foi incrível. Então lá a gente consegue rastrear mais ou menos, Lu, Fabrício, de um modo geral, populações de 30 mil pessoas, né? Aí nós consideramos com pesquisa de sangue oculto nas fezes. E nós consideramos depois a colonoscopia e realizamos a colonoscopia em mais ou menos 300, 400 ou 500 pessoas, né? Isso mobiliza, e como isso ocorre ao longo de alguns dias, durante uma semana inteira, durante toda aquela semana nós levamos uma conscientização sobre o tema, sobre as dificuldades de se realizar a pesquisa de sangue oculto, sobre as dificuldades, e a gente vê absenteísmo também na pesquisa de sangue oculto. A gente estava falando de, muitas vezes, não existe capacidade instalada, muitas vezes ela está lá e é ociosa, né? Como a Lu falou, desafiou aqui. Isso é super importante, esse balanço. Muitas vezes não é só subfinanciamento, muitas vezes é falta de organização, você muitas vezes perde vagas para exame. Então você tem vagas para realizar colonoscopia diariamente numa determinada unidade de saúde, mas muitas vezes elas não são preenchidas, né? Ou seja, isso precisa ser mitigado porque o equipamento está lá e a ociosidade precisa ser combatida. E durante o Março Azul, a gente faz a prevenção do câncer de intestino para uma determinada população. Em 2025 será na cidade de Goiás. Essa é a iniciativa conjunta, onde a gente tem vários apoiadores, né? Inclusive a Johnson & Johnson. E isso é uma atividade e a gente imaginava, por exemplo, que a frequência de câncer de intestino no norte do país era menor do que aqui. E não se mostrou, né? Os casos que a fração de indivíduos com câncer de intestino positivos na colonoscopia foi similar à da região sudeste, que é tradicionalmente caracterizada por uma frequência maior de câncer de intestino. Lá só é subdiagnosticado, provavelmente. Exatamente. Né? Correto. Então vai em Goiás é março de novo. Março de novo. Muito bem. Parabéns pela iniciativa. Nossa, que demais. E que bom que a gente vai poder tá apoiando. E Lu, em relação, né, a gente está agora no final do ano, já começamos a pensar 2025,
para a Oncoguia o ano que vem? Quais são, né, as grandes iniciativas que vocês estão Olha, pensando? Fabrício, tem uma coisa muito legal, que assim, a gente acabou, então nós estamos entrando no nosso aniversário de 15 anos. A gente acabou de completar 15 anos. Parabéns. Então, vai ser um ano que a gente falei aqui, a gente combinou que vai ser um ano onde a gente vai agradecer mais, onde a gente vai pedir mais, né? E, obviamente, o desafio continua sendo muito grande, né? Assim, quem dera, né, apesar de todo o trabalho que a gente vem fazendo, né, a gente ainda não tivesse a quantidade de desafios hoje que a gente vê o paciente com câncer enfrentando, né? Antes do diagnóstico, depois do diagnóstico, né? Então, acho que tem esse incômodo ainda muito grande com relação a essa falta de equidade, né? Quando a gente olha dentro do próprio SUS, né? Mas nem estou falando de SUS e saúde suplementar, estou falando dentro do próprio SUS. Não faz sentido a gente seguir, né, dentro de uma política de saúde que prioriza, né, a justiça, a equidade, o acesso, a dignidade, e a gente conviver realmente com essa diferença tão grande entre serviços de saúde. Então, isso é um ponto aí que a gente olha com muita atenção. Mas vai ser um ano que a gente vai rodar o Brasil de novo com um fórum itinerante. Então, vamos, né, de novo, né, passear um pouquinho pelo Brasil para seguir conhecendo de perto essas diferenças regionais também. A gente também vai fazer fórum em Goiânia, quase que a gente está lá junto. Então, e acho que é isso, acho que é conseguir mesmo garantindo que o onco, a gente fala, né, que chegue mais longe, mas ao mesmo tempo mais pertinho de quem precisa, né? Então, não tem jeito, são esses 700 mil novos casos de câncer por ano, então tem muito trabalho mesmo pela frente para a gente fazer. E primeiro, parabéns de novo pelos 15 anos. Obrigada. A gente tem uma admiração enorme aí pelo seu trabalho, pelo trabalho da Oncoguia e com certeza queremos estar juntos aí nessa jornada super importante. Obrigada, E Fabrício. pessoal, estou adorando o nosso bate-papo, mas já estamos chegando ao final aqui. Pois é, E rapidão. assim como 2024, então já em ritmos aí de ano novo, queria ouvir um pouquinho de vocês quais são as resoluções para o próximo ano. Queria ouvir primeiro do Dr. Sérgio. Bom, tem umas resoluções pessoais e tem umas resoluções institucionais, né, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Bom, das resoluções pessoais, eu tenho uma maratona no ano que vem, eu espero que eu desempenhe bem. Mais uma maratona. Mas não é qualquer maratona, uau. né? Não é Dr. qualquer Conta maratona. aí pro pessoal qual que você está falando. É a maratona de Boston. Nossa. É um sonho para os maratonistas. Vai ser bom, acho que eu vou ter a oportunidade de ir com a família, então vai ser bom. Vou mostrar para os meus filhos como que é. Na Sociedade Brasileira de Coloproctologia, nós temos uma meta dessa diretoria já instituída, Fabrício, Lu, que é trazer os mais jovens. Muita gente reclama da geração X e da geração Z e da geração Y, né? Sobretudo da geração Y, mas a gente não reclama deles. A gente entende que eles têm um funcionamento diferente, que a gente tem que entender e respeitar. E nós queremos trazê-los mais próximos para as iniciativas da sociedade, que são defesa profissional, pesquisa, inovação, capacitação, né? Defesa da especialidade. E é a nossa meta que esses médicos e médicas jovens estejam mais próximos da diretoria. Isso é o que eu gostaria que acontecesse. Excelente. Por coincidência, eu estava tendo uma reunião hoje mais cedo falando com o nosso grupo de afinidades que a gente chama de JNOW, que fala das diversas gerações dentro da Johnson. E o que a gente estava chegando à conclusão da importância das gerações se ouvirem e de trocarem experiências, todo mundo ganha com isso. Não tentar uma criticar a outra, mas como se conecta. Eu acho maravilhosa essa visão que você traz e espero que essas novas gerações realmente se engajem bastante na sociedade. Obrigado. E Lu, quais são as suas resoluções? Olha, Fabrício, acho que eu fiquei pensando mais uma questão também mais pessoal, mas aí tem a ver com novas estratégias de autocuidado mesmo, né? Eu acho que a questão de manter a atividade física não pode ser meta, né? Tem que ser atividade, obviamente, que faça parte da vida da gente, mas eu tô querendo incluir alguma coisa menos musculação e talvez complementar ou com yoga ou com alguma outra estratégia aí que me desacelere um pouquinho para dar uma equilibrada. Acho que é isso.
isso, assim, tentar organizar. E as do Oncoguia tem muita coisa para ano que vem mesmo, e é esse ano, é um ano de comemorações, né, e de muitos desafios mesmo, pensando inclusive na implementação da política do câncer que precisa sair, né? Não, sem dúvida. Eu acho e eu me conecto muito com o que você está trazendo, porque eu também gosto de fazer coisas novas, acho que todo ano. Acho que tem, acho que um artigo que eu vi uma vez comentando de que se você faz algo muito diferente todo ano, isso ajuda inclusive a prevenir demência. Sem dúvida. Né? Então, a minha resolução está um pouquinho conectada com isso. Eu estou imaginando, né, o que eu faço, eu poderia fazer muito melhor e que vai me desafiar bastante. Então, minha resolução do ano que vem é aprender a cantar, fazer aula de canto. Olha, vamos que maravilha. Vamos ver se vai dar certo ou não. Olha que... Se der certo, a gente grava o ano que vem de novo, né? Para vocês, aí eu vou dar uma palhinha. Aqui é nível karaokê, mas imagino que você está com uma outra meta, né? Espero que sim. Vamos ver se vai dar certo legal, ou não, mas pelo menos vamos desafiar. Eu tenho que melhorar muito. Né? Então, acho que é importante isso, né? Acho que a gente se desafiar, a gente procurar evoluir, né, com grandes desafios como Maratona de Boston. Né? Essa aí eu ainda não tenho coragem de me propor, não, mas em algum momento ainda, quem sabe, chego lá e buscar sempre cuidar melhor da saúde. Então, né, maravilhoso. E, pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti o nosso bate-papo aqui. Eu acho que ficou muito claro que nos últimos 15 anos, tanto o diagnóstico quanto o tratamento da questão de câncer e de oncologia evoluiu absurdamente e que o grande desafio que a gente tem no dia de hoje é como a gente consegue democratizar todos esses tratamentos, todas essas tecnologias para os pacientes no nosso país. Por outro lado, a gente tem alguns centros de excelência que a gente discutiu aqui e que eu também aproveito para destacar, o INCA, o ICESP e tantos outros, que fazem realmente uma diferença, mas que a gente precisa ampliar, né, esses casos de sucesso para todo o nosso país. Então, um grande abraço a todos, muita saúde nesse ano que vem.